Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conexão desta segunda-feira. Você acha que a língua portuguesa é muito difícil? Gostaria que fosse simplificada? O Senado formou uma comissão para discutir quando o acordo ortográfico firmado lá em 2009 passará a ser obrigatório, já que estamos em uma fase de transição. Hoje também no programa a gente ainda fala sobre acessibilidade. Até quinta-feira acontece a Semana da Pessoa com Deficiência em Canoas. Tem também as informações do dia, música e muito mais. Não saia daí, o Conexão já está no ar. O SAMU de Porto Alegre vai receber 5 ambulâncias novas. 3 delas são UTIs móveis e 2 são suporte básico. Boa noite, Bives. Hoje aqui com a gente apresentando o Conexão. Seja bem-vindo. Quando essas ambulâncias começam a circular, Bives? Boa noite, Dani. Os veículos já estão em Porto Alegre e vão para as ruas assim que o emplacamento for feito. Com as novas, 2 ambulâncias que circulam hoje vão ser desativadas por causa do desgaste. Outras 3 serão reformadas. Ah, que bom. Em tempo de eleição, o que mais se ouve é promessa, não é mesmo? Se você ainda não escolheu seu candidato, uma ferramenta na internet pode ajudar. É o Truco, onde as ideias dos políticos são expostas e confrontadas. Olha só. Na hora de pedir voto, os candidatos prometem tudo, até mesmo o que não podem cumprir. O problema é que eles falam, quando estão lá dentro não faz nada. O que promete fica para trás. E para ajudar o eleitor a descobrir as falsas promessas, surgiu o projeto Truco. E qual é o caminho para se separar realidade e ficção? Os responsáveis pelo site do projeto pegam as declarações dos candidatos, confrontam com dados reais e, se não for verdadeiro, Truco. O desafio desta organização independente de jornalismo investigativo é oferecer respostas com uma linguagem simples e atraente. A gente tá apostando muito naqueles jovens, né, que não veem mais o horário eleitoral na televisão, por isso a gente faz um resumo do horário eleitoral, distribui as cartas e poder determinar quais são as questões relevantes que não estão muito bem colocadas. Elas precisam ser contextualizadas ou precisam ser checadas mesmo e postas em xeque, né? Como você se informa? Pela televisão, pela internet? Pela internet. Eu acho mais fácil, mais rápido e também acho menos tendencioso. Para este sociólogo, as novas tecnologias devem incentivar o jovem a ser mais participativo e mudar a forma de fazer política no país. A internet possibilita que outros sites, blogueiros, né, deem contra-informações, né, ou então até mostrem informações oficiais que não são passadas pela grande mídia, né? Mas isso é uma tendência no mundo inteiro, né? Ficou curioso? Dá uma conferida lá no site www.apublica.org/truco. Olha que legal, tá na tela o endereço. Agora você aí de casa está procurando estágio? Então olha só, a Prefeitura de Canoas vai abrir 300 vagas para estágio na semana que vem, Bives. A oportunidade para estudantes do ensino médio, técnico e superior. Os interessados devem ficar atentos porque a inscrição abre no dia 2 de setembro pela internet. Depois, o estudante fica em lista de espera por ordem de inscrição na área em que se matriculou. É bom, né? É verdade, sem dúvida. Você pode participar do Conexão. Faça contato pelo facebook.com/Ubra TV Cultura. A inscrição para o pré-vestibular e pré-ENEM popular em Porto Alegre já está aberta. O curso é para jovens de baixa renda que tenham entre 15 e 29 anos, Bives. As aulas duram 3 meses e tem o conteúdo indicado para as provas do ENEM e dos vestibulares das principais universidades da região. O prazo para se matricular é até o dia 5 de setembro. Não perde o prazo. Todo mundo sabe aí que falar mais de um idioma é essencial nos dias de hoje. Mas você sabia que isso também pode ajudar a sua saúde mental? Pois é, falar mais de um idioma contribui para melhorar o desempenho do cérebro e ajuda a evitar problemas trazidos pela idade, como lentidão de raciocínio e a perda de memória. Com 17 anos, Alicia muda da Argentina para o Brasil e logo começa a estudar o nosso idioma, o português.
fiz pedagogia para todos os conhecimentos que eu queria adquirir sobre o Brasil, geografia, história, adiantamento em pedagogia. Aí acabei aprendendo muito bem o português. Adepta da religião judaica, Alice aprendeu também o hebraico e, atualmente, o inglês e o francês fazem parte do cotidiano da psicopedagoga. E pensar no idioma, você lida com o teu cérebro a modo que ele tenha também concentração, memorização. Um estudo americano revela que as pessoas que possuem fluência em 2 ou mais idiomas tendem a manter a agilidade de raciocínio e compreensão dos fatos. E mais, aprender uma nova língua, mesmo que na idade adulta, também pode trazer o mesmo benefício. Quando a pessoa, mesmo jovem, já conhece uma segunda língua, a probabilidade de ela diminuir a demência, essa probabilidade de diminuir isso. Esse especialista explica quais são os outros benefícios trazidos por esse aprendizado para lá de interessante. Vai melhorar muito a sua autoestima, a sua motivação, de forma a sua criatividade, né? Vai abrir um leque, por exemplo, se você está numa idade que você trabalha, abre um campo de mercado de trabalho para você, né? Porque você vai ter mais possibilidades. Olha que bom, né? Além de ajudar no mercado de trabalho, ajuda aí pro cérebro. É verdade, isso, exatamente. Até esta quinta-feira, Canoas discute acessibilidade na Semana da Pessoa com Deficiência. O tema deste ano é Somos Todos Iguais na Diferença. E este é o assunto que a gente conversa agora com a secretária especial da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, Rafaela Zappos. Boa noite, obrigada pela presença no Conexão. E também o diretor de expansão da UBRA, Gustavo Becker. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Rafaela, essa é a 17ª semana, né? Então, como ela acontece e como as pessoas que estão em casa podem participar? Assim, a 17ª, né, aqui no município, né, a primeira, né, que acontece aqui na UBRA. A primeira UBRA. Então, nós começamos a planejar, a pensar junto com as entidades, com o Conselho da Pessoa com Deficiência aqui do município, e todas as atividades, né, para o segmento da pessoa com deficiência, não só para as pessoas com deficiência, mas sim todos os acadêmicos, né, os profissionais, as famílias, né, todo o envolvimento para as professoras, né, que todos os dias, né, estão com os alunos. Foi assim, né, que a parceria aconteceu com a universidade, né, da gente buscar os profissionais e os espaços e todas as atividades e os projetos que ocorrem aqui dentro. Então, uma forma assim da gente divulgar isso, não só para quem se envolve com a causa, mas de sensibilizar toda a cidade. E está aberto para quem quiser participar? Como que faz? Todas as atividades são abertas, né, à comunidade. Não tem valor nenhum. Nós já fizemos atividades na praça, né, a cerimônia de abertura. Agora, amanhã tem no Canoas Shopping, né, com a Devic. E todas as atividades, toda a programação está no site da prefeitura, no site da universidade. É só conferir e participar. Algum destaque, professor Gustavo, nesta programação? Afinal de contas, a UBRA tem um trabalho especialmente na acessibilidade de longa data, inclusive com inovações que foram impostas aqui no campo. Justamente, é interessante sim essa parceria que a gente estabeleceu aqui, né? Então, Canoas já está há 17 anos desenvolvendo a Semana da Pessoa com Deficiência e nós, por outro lado, através da Diretoria de Extensão, né, ligada à Pró-Reitoria Adjunta de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade, nós temos um programa permanente de acessibilidade, né, que é o PPA, e ele existe há cerca de 16 anos. O que nós não fazíamos até hoje era, no caso, a Semana da Pessoa com Deficiência, mas nós temos digamos que uma expertise desenvolvida na área assim, bastante ampla também, né? E o programa ele iniciou há cerca de 16 anos oferecendo intérpretes de Libras, né, para alunos surdos em sala de aula. E a partir dali ele foi incorporando outras atividades e hoje o programa ele tem efetivamente uma intenção de trabalhar com uma política de acessibilidade na universidade. É o que nós inclusive estamos trabalhando numa implementação de uma política de acessibilidade em todas as unidades da universidade, né? Então em todo o país onde a UBRA está presente, inclusive na rede de escolas, né, de ensino fundamental e médio. E o PPA, por sua vez, ele oferece hoje
cursos de extensão, cursos de Libras, né? Cursos nas áreas mais diversas relacionadas à questão da acessibilidade, formação de professores de Libras, intérpretes de Libras, e também algumas questões assim bem pontuais, como agora uma oferta junto com a área da pós-graduação de um curso de especialização em nível de pós-graduação na área da acessibilidade universal. Né? Então isso é uma gama de atividades e de trabalhos, além daqueles, por exemplo, que são os projetos comunitários que ocorrem junto à comunidade, né? Que só aqui em Canoas são 3 projetos, mas no país inteiro nós temos na área da acessibilidade cerca de 10 projetos acontecendo em diversos campi nossos. Né? Então, todo esse movimento nos levou, no início desse ano, a criar a primeira semana UBRA da acessibilidade. E agora, nesse segundo semestre, a primeira semana UBRA da pessoa com deficiência. Esses 2 eventos entraram no nosso calendário e agora eles se tornam, né, integrantes das ações que o PPA desenvolve. Muito se fala, né, em acessibilidade, mas é bom ficar bem claro que isso não se resume só a criar rampas. Não, de forma alguma. É muito mais abrangente, né? Alguma. Por gentileza, Rafaela, também se quiser falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, assim, a gente normalmente quando fala, eu vou dar acessibilidade, vou adaptar um banheiro, vou colocar uma rampa, né, uma barra para segurar, ou enfim um piso tátil, né? Mas a proposta, né, do município já vem dentro até mesmo da escola de gestão no Instituto Canoas 21, é isso, assim, é humanizar, né, o atendimento, não só a parte física, né, mas as pessoas que atendem, que diariamente vão procurar a prefeitura, né, de repente chegam em algum órgão, num posto de saúde, chegam no hospital, como é que vão, né, como é a acolhida do atendimento daquela pessoa. Então isso, o município também oferece, né, os cursos de Libras, a escola de gestão, cursos de capacitação, né, do atendimento humanizado, né? Então isso o município tem essa preocupação, né, de não ser só o físico, né, mas sim o humano, acolher, atender aquela pessoa que procura, né, independente do que for. Agora, o tema desse ano, né, ele é bem a realidade. Somos todos iguais na diferença, né, professor? É bem isso que a gente vê, né, diariamente. Exatamente. E até antes o Bives perguntou se algum destaque, né? É difícil dar algum destaque porque a gente pode até ser, digamos assim, privilegiar uma ou outra ação. E para vocês terem uma ideia, a Semana UBRA da Pessoa com Deficiência, ela tem 99, coincidentemente, né, um número, 99 atividades diferentes previstas em 26 unidades da nossa universidade, né, e vinculadas à ELBRA, que é a nossa mantenedora. Então, isso está ocorrendo no país inteiro, nos níveis de ensino superior presencial, ensino superior à distância nos nossos polos do EAD e também na rede de escolas da UBRA. A soma dessas atividades em 26 unidades diferentes soma 99 ações. Então, nós temos desde palestras, debates, jogos adaptados, temos, enfim, o desafio de jovens executarem um plano de acessibilidade arquitetônica, né? O desafio de jovens trabalharem com Libras, oficinas de Libras. Temos, assim, efetivamente muitas atividades das mais diversas, né? Dando essa diversidade que o tema nos oportuniza, para que a gente efetivamente não pense, né, só no arquitetônico ou só no educacional, enfim, é um conjunto. Mas que sim, misture tudo, né? E que efetivamente diga, olha, somos iguais na diferença e é a diferença que nos faz tão ricos. Né? Um exemplo disso, que daí eu vou dar então talvez um destaque, foi hoje à tarde, nós tivemos, por iniciativa de um funcionário nosso aqui da unidade de Canoas, nós tivemos uma celebração cristã na capela, né? Esse funcionário é cego e ele integra uma banda de músicos cegos. Né? E ele sugeriu que nós fizéssemos uma atividade religiosa na capela, em que a banda dele viria para tocar. Né? E também veio uma funcionária da assessoria de comunicação social nossa aqui, que é surda, e ela fez uma mensagem, né, com intérprete de Libras, e nós tivemos uma cerimônia assim, bastante emocionante, né? Bastante tocante. As pessoas todas assim nitidamente percebiam aquele clima de inclusão, né? De acessibilidade desses músicos, da funcionária que fez a mensagem com a tradução de Libras, né? Quer dizer, ela fez em Libras e a tradução dela, enfim, da apresentação dela, e é isso, né? Nós queremos oportunizar esse tipo de debate, de discussão.
Né? E dizer que foi a proposta do funcionário é o que tem de mais legal, porque ele se sentiu muito à vontade de integrar a programação. Né? E é essa a nossa ideia. Professor Gustavo sabe muito bem, a Ubra emprega 105 pessoas com deficiência, mas vamos buscar esta igualdade, não só na acessibilidade, mas, por exemplo, no mercado de trabalho. Como vocês, especialmente a Rafaela, como vocês enxergam hoje o mercado de trabalho? As oportunidades são iguais? Elas estão começando a ficar mais evidente, como aqui na Ubra, que temos vários colegas? Assim, hoje dentro do município, né, nós temos programas, né, do governo federal e alguns de inovação do próprio município. Né, estágios, né, dentro do próprio, né, até anteriormente vocês anunciaram, nesse programa de estágio também é contemplado as vagas, né, para pessoa com deficiência e toda a inserção. Dentro do programa de estágio, né, tem a valorização do programa Valorização do Estagiário e a programa do Valorização do Servidor. Né? Então, também toda essa questão, assim, dentro da coordenadoria, né, a nossa função, digamos assim, é isso, com as outras secretarias, né, ver qual aquele perfil daquele estagiário, né, se enquadraria, né, as potencialidades dele, dependendo do curso, que é, a gente, né, já faz esse auxílio. Tem programas de capacitação, né, que a gente tem a adesão do município, com escolas, né, de capacitação também que oferecem para quem não é funcionário, para a comunidade, né? E tem outros projetos que ainda estão, banco de oportunidade. Essas informações tem todas no site da prefeitura, né? Todas no site da prefeitura. Agora, professor, como é feita essa seleção aqui na Ubra, então? Há vagas ainda para quem tiver interesse e quiser trabalhar aqui com a gente, né? Sim, nós temos um programa aberto de recrutamento de pessoas com deficiência. O nosso ponto de entrada seria a área de recursos humanos, né? A diretoria de recursos humanos aqui na unidade de Canoas, e efetivamente a Ubra ela tem as portas abertas para acolher pessoas com deficiência, seja por conta dessa sua expertise na área e seja por conta daquilo que eu costumo dizer que é a sua responsabilidade social. Né? O nosso programa de acessibilidade ele surgiu quando não havia nenhuma legislação que nos forçasse a ter um intérprete de Libras em sala de aula. Né? Isso é uma coisa muito prazerosa em termos de universidade, muito antes do que porque muito antes de se pensar em legislação, né? O que se tornou num determinado momento, digamos que uma obrigação das instituições, muito antes disso a universidade, e ela efetivamente foi a primeira instituição de ensino superior a ter intérpretes de Libras e depois a introduzir diversas outras ações como acompanhamento a cegos, ledores, enfim, toda uma gama de serviços que hoje ela presta. Isso é DNA. Né? Isso é uma responsabilidade social que se antevém à questão de legislações. Então, nós queremos, sim, cada vez mais ter funcionários PCDs, né? E temos esse caminho aberto para isso. Né? Então, havendo interesse, as pessoas devem nos procurar, devem procurar a nossa área de recursos humanos, porque efetivamente vão ser muito bem acolhidos. E um detalhe que eu queria comentar é assim, o mercado de trabalho ele é complicado nessa área, todos nós sabemos disso, né? Complementando todas as questões que a Rafaela colocou. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque não só abrir vagas, mas preparar tanto a inserção dessa pessoa naquela vaga, quanto preparar as pessoas que vão receber esse PCD naquela vaga. Né? Então, os colegas têm que ser trabalhados, que vão receber essa pessoa. A pessoa vai ter que ser também trabalhada e preparada para isso, porque a questão não é simplesmente abrir uma vaga de mercado, é efetivamente ter essa pessoa incluída naquele espaço de trabalho. Desta maneira, seremos iguais na diferença. Né? Do contrário, a gente vai simplesmente estar empregando uma pessoa com deficiência, o que não é o propósito. Né? A qualificação na empresa a qualificação tem que ser não só na estrutura, no geral. Não, exatamente. Nos recursos humanos, qualificação de quem vai chegar lá e receber essa vaga e de quem vai estar convivendo. Quer dizer, a instituição ela tem que se repensar, se reorganizar, né? As instituições, de modo geral, eu digo, né? As empresas, o mundo organizacional, para receber essa pessoa com melhor condição. A gente está passando para quem está em casa o e-mail ali para quem quiser trabalhar aqui com a gente. Trabalhe conosco, @ubra.br. Para finalizar, Rafaela, até quando vai o evento? E convida aí quem está em casa a participar, né?
O evento vai até quinta-feira, né, com show de encerramento. O Circos, né, aberto, né, a toda a comunidade. Temos aqui também, né, na quarta-feira, uma palestra, né, com o professor Humberto Lipo. Coordenador do nosso PPA. Sim. E a Renata Gonzatti, que é consultora nacional, né, do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, eles vêm a Canoas, né, a enriquecer mais, e outras atividades, né, como eu disse antes, tem no site, né, todas. Convido a todos a participar, é aberto, e o nosso objetivo é esse, é atingir todas as pessoas, que todos saibam que as pessoas com deficiência estão aí, né, e têm as suas potencialidades, têm as suas capacidades, né, e eu acho que é esse o objetivo, né, de todos, desse evento, né? Tá certo, obrigada então pela presença de vocês e sucesso no evento, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigada, é verdade. Bom, vamos ver como dar está uma a cidade depois da chuva. Parece lá. Até sol pintou hoje. Pois é, já clareou, né? Agora deu uma clareada, embora o pôr do sol já tenha acontecido, não temos mais o sol. Principalmente aqui, a gente conseguiu ver pela região ali da Ipiranga, a gente conseguiu ver o pôr do sol, a questão de minutos. Então o tempo está melhorando e o trânsito, para minha surpresa, nos dois lados está fluindo bem. Tá fluindo. É um fluxo intenso, mas não tem tranqueira até o momento. Que bom, né? É verdade. Vamos de música agora? Agora Vai ficar melhor ainda. A gente começa a semana aí com samba de raiz, olha que legal. O que tava bom vai ficar melhor agora. Os guris do grupo Puro Astral já estão aqui conosco, bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Vocês estão juntos há quanto tempo? A formação do grupo já existe há 4 anos. Estamos sempre fazendo samba de raiz. A música boa que a gente gosta. Inspirações como Cartola, Ivone Lara Candeia, e tantos Zeca outros Pagodinho, aí. Tantos outros. Só gente boa. Só gente boa. Ah, que bom. E além dessas inspirações aí clássicas, né, vocês misturam com músicas atuais, né? Isso, misturamos com os hits das principais bandas que existem no Brasil, né? Revelação, Bom Gosto, a gente faz essa mescla também. Buscamos aquela coisa que a gente gosta, aquele raizão mesmo. Sim, e misturamos com um pouquinho com o pessoal, o hit de agora. E como que vocês começaram, né? Estão juntos há 4 anos, mas como foi aí a junção de vocês? Tem mais participantes na banda? Tem mais. A formação do grupo é o Elino Cavaco, o Rubinho Violão, o Lucas, que é o nosso pandeirinho, o Puff. Sensacional. Tem mais o João e o Eduardo, que são percussão da banda também. Se encontraram aonde? Reunião de amigos. Não foi na missa? Não foi na missa. Reunião de amigos. Carnaval, conhecido de carnaval. Sim. E da Cidade de Baixo ali, que é o nosso reduto. Show de bola. Vamos ouvir a primeira, né? Vamos ver como é que é essa mistura, então, do samba de raiz com bandas atuais. Posso batucar no balcão aqui? Tá liberado. Pode, tá liberado. Vamos batucar, pronto. Boa sorte. Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito. Em busca de inspiração, oh não, não. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, e acende a mente, o coração. Faz pensar que existe uma força melhor que nos guia. Está no ar, bem no meio da noite ou no clarão do dia, e chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia. E o verso vem vindo, uma mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Que falta vai, e falta eu sinto de um bem, moleque, que falta
me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegro o meu viver. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegro o meu viver. Obrigada, guris. Não tem como ficar parado, né, Bives? Eu tô aqui dançando com o meu swing germânico, né? E eu tô aqui tudo bem. Também. Isso. Já os guris até vão cantando cantar. A senhorita está, viu? Estava, mas os guris daqui a pouco vão cantar mais, tá? Combinado. Agora você aí de casa quer trabalhar nos Jogos Olímpicos de 2016? Então fique esperto, começa nesta semana o período de inscrições para voluntários no evento. O Rio de Janeiro já se prepara para receber um dos maiores eventos esportivos do mundo. Na quinta-feira, o Comitê Rio 2016 vai abrir as inscrições para o programa de voluntários, que deve atrair, numa etapa inicial, mais de 200 mil interessados. Em 2015, serão pré-selecionados 150 mil. A tradição do trabalho voluntário nos Jogos começou no ano de 1952, em Helsinki, na Finlândia. Até o final do próximo ano serão escolhidos os 70 mil que vão trabalhar durante os Jogos. Os voluntários vão atuar em áreas como atendimento ao público, transportes, intérpretes, comunicação e tecnologia. Basicamente os mesmos serviços prestados durante o Mundial de Futebol neste ano. Para participar, basta ter idade mínima de 18 anos até maio de 2016, ensino fundamental completo e disponibilidade para o processo seletivo e atuação no período dos Jogos. Para se inscrever é só entrar a partir de quinta-feira no site do Programa de Voluntários Rio 2016, no endereço www.rio2016.com. Legal, né? É verdade, sem dúvida. Imagina, Olimpíada, olha, medalha de ouro, hein? A candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro, sofreu um acidente de carro hoje. A batida aconteceu na madrugada, quando um veículo passou no sinal vermelho e atingiu o automóvel que a Luciana dirigia. Pelo Twitter, ela disse que estava com pena do outro motorista porque ele estaria sem habilitação. Ah, que perigo, né? Ainda bem que está tudo bem, né? Ainda bem que está tudo bem, com certeza. Mais um projeto na Câmara de Porto Alegre quer mudar os tempos das sinaleiras. A proposta é de um parlamentar do PDT. Idosos e pessoas com dificuldade de locomoção teriam um cartão que aumentaria o tempo do semáforo para pedestres. O sistema aí já está sendo testado em Curitiba. Legal, né, Bibi? Seria uma boa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra boa é você participar do Conexão. Faça contato pelo facebook.com/Ubra TV Cultura. Vamos dar mais uma olhadinha na cidade, na região metropolitana. Onde estamos? Agora na Independência. Para minha surpresa, mesmo depois da chuva, temos um trânsito fluindo. Parou agora pelo sinal de trânsito, mas a gente pode ver que a movimentação não é tão intensa assim, especialmente na saída do centro de Porto Alegre. Até porque ali está sempre trancado nesse horário, né? Verdade, é verdade. Da Santa Casa em diante, tudo trancado. Está parado hoje porque não. Tá na sinaleira, mas hoje está Tá fluindo. andando. É verdade. Uma comissão e um grupo de trabalho foram criados no Senado para discutir a unificação da língua portuguesa com a de outros países. Além de Brasil e Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste e outras 5 nações também têm o português aí como idioma oficial. A proposta, Bives, quer facilitar a escrita. Na semana passada surgiram boatos de que a letra H deixaria de existir, assim como o U ou Q. O uso do quê? No U, o uso do quê? E vamos ver mais uma aqui, deixa eu ver. CH também estava. C cedilha também. Bom, o que você acha disso? É o que a gente vai conversar agora com o professor Varley Oliveira da Rosa, da Unicinos. Boa noite, professor, seja bem-vindo.
Boa noite, Muito professor. Obrigado. Tudo bem? A correção. Vamos corrigir aqui, por favor. Vou chegar ali para conversar. Por favor, faça a correção ao lado do professor. Com licença, meninos, vou passar aqui perto do professor. Vou chegar aqui pertinho do professor. Preciso de esclarecimento. Não, eu sou revisor da editora Conceito de Porto Alegre. Muito Isso bem. mesmo. Seja bem-vindo, professor. Bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Agora, professor, o senhor concorda aí que a língua portuguesa é muito difícil e ela precisa ser aí simplificada? Parece que não, e um ex-professor da UBRA já deu exemplo. O professor Francisco Deck, aqui de Canoas, comanda a pesquisa chamada Neopedagogia. Ele já apresentou as teses em Paris e em Cabo Verde, mostrando que existe um caminho bem mais fácil. Qual seria? Por exemplo, regras de acentuação podem ser reduzidas a uma só. Claro que o assunto requer algum tempo, mas nós devemos alguém que é aqui de Canoas, ex-professor da UBRA, que vislumbrou isso aí. E além de mostrar que também a crase pode ser vista com regra única, com macronorma única. Sim. Veja bem, me permita só. Por favor, ele já apresentou em Paris a estudiosos do idioma e em Cabo Verde. Então, é difícil, mas tendo jeito é possível achar uma nova maneira de explicar. E me permita só lembrar, essa história de suprimir o H vai criar problema para o Papai Noel. Como é que o bom velhinho vai entrar rindo? Ho, ho, ho. Ah, pior, né? É verdade. Não é? É verdade. Ia ficar como, né, professor? Não tem jeito. Sim, porque o H é mudo de um modo geral, mas veja bem, nessas palavras que imitam o som, o H é levemente aspirado. Sim. Veja que para expressar o riso nós dizemos ha, ha, ha. Aí seremos obrigados a rir assim, Sim. Puxa, aí complica. No internetês hoje que se usa muito para rir, sim, né? Muita... Exatamente. Exatamente. Então o H é mudo de um modo geral? Sim. Mas veja bem, me permitam só comentar um aspecto. Por exemplo, tirar o H inicial seria problema para a Igreja Católica. Lembremos assim, as letras JHS. No latim, Jesus Hominus Salvator, Jesus Salvador dos homens. Ou como é ensinado também, Jesus Hóstia Sagrada. Poxa, se o H cair fora, o H no início vai criar problema. Tempo, peso, medida por convenção internacional é representado por uma letra, é o caso de hora, por exemplo. Né? Hora é somente o H. Só o H. Nós tirarmos fora o H, aí teremos que entrar em entendimento com a Convenção Internacional para mudar. Hectárea, o símbolo de hectare é o HA. Sim. Então, veja, há probleminhas, não é? É preciso lembrar que quando o acordo foi aprovado em Lisboa, no dia 12 de outubro de 1990, data em que nasceu o Dom Pedro I, e você me permite lembrar os 18 nomes do Dom Pedro I aqui? Por favor. Por favor, vai. Pega fôlego, professor. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Ele nasceu no dia 12 de outubro de 1798 e, por coincidência ou não, o acordo, o atual, que está entrando em vigor, foi aprovado no dia 12 de outubro e foi assinado em dezembro de 1990, no dia 16, que é o mês de aniversário do Dom Pedro II. Olha aí, no caso, a gente citou o nome de Dom Pedro I. Pelos historiadores, eu sabia que ele era um exímio amante. Os historiadores apontam que ele teve mais de 100 herdeiros. Né? Sim, então, sim. É o nome faz jus a toda a história do Dom Pedro. Agora, voltando para a reforma. Sim, por favor. O acordo, por exemplo, em 2009, essa reforma, para algumas coisas ficou muito evidente que não pegou na população. Ainda há muita dúvida. Essa reforma, ela vem para simplificar ou para complicar mais ainda? Olha, em tese é para complicar, porque veja bem, o acordo ao ser apresentado expressa claramente uma ideia. Ele é resultado de aprofundados debates nos países signatários do acordo. Como foi lembrado há pouco, né? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e depois a adesão do Timor-Leste. Timor-Leste, isso. Veja, é dito ali no início do acordo, não é? De que aconteceram aprofundados debates. Poxa, então essa nova sugestão parece que não foi debatida.
Em tese, a gente quer entender, assim, que... Mas é estranho, né? Eu falei com um amigo que é linguista aqui em Blumenau, há poucos dias, ele disse que há uma revolta muito grande, o colega Cliceu Leibniz, de que, né, ele que é estudioso, linguista, que estuda a evolução da língua, as particularidades, os colegas estão vindo com extrema reserva. E quando eu me dei conta que até o Papai Noel teria problema, né? Agora, professor, nesses outros países, né, esse acordo, ele foi adotado assim no dia a dia? As pessoas usam? Como que é isso? Sim, veja, mesmo em Portugal houve alguma reserva, mas em Moçambique também nós temos notícias assim de que é reserva. Mas está indo. Mas veja, com essa nova sugestão, haverá complicações maiores ainda. Porque, veja bem, por exemplo, querem tirar, não é, que o QE vire somente QE, não é isso? Que o QE vire QI. Isso, QI. Muito bem. Como é que nós vamos nos referir, vamos dizer a palavra qui pro quo? Porque, veja, caiu o trema pelo acordo, mas a pronúncia continua. Se pegarmos o dicionário da Academia de Letras, entre parênteses, os sinaizinhos, lembrando que a pronúncia continua. Mas aí, muito bem, não é? O sai fora, seria só o QI. Vamos dizer, Jaqueline, por exemplo, escreveu alguém, oi Jaqueline, escreveu um bilhete, né? J-A-Q-E. Então a gente estranha um pouco. Sim. Não é? Professor, deixa só eu falar aí com quem está em casa, se tiver alguma dúvida de português, o professor está aqui para responder hoje, né, Bibi? Eu tenho uma dúvida. Deixa só passar o telefone. Passa. Vamos. É o 3477-9105. Você de casa tem alguma dúvida? Os meninos da banda, se tiverem também, vão pensando aí que o Bivis tem uma dúvida antes. Não é nem sobre a língua portuguesa, eu tenho uma dúvida, o que a gente vai fazer com todos os livros, caso essa reforma... Muito bem lembrado, me permite. É verdade. Se entrar em cena, novamente, não é? Gasto de milhões. Verdade. Né? Livros didáticos, dicionários. Né? Vão ter que ser reeditados, professor, esses livros? Sim. Tem que ser tudo refeito, né? Imagina, é uma todos os trabalheira, livros né? de história que estávamos falando agora, claro. Todos serão ser E a refeitos. propósito, né, da notícia sobre a Luciana Genro, eu posso esclarecer essa história de presidenta? Vamos deixar para o próximo bloco, porque a gente sabe que é um pouquinho demorada essa polêmica. E a gente já tem uma ligação, professor. Já tem dúvida aí. Guris, já estão pensando aí para ver o que vão perguntar para o professor, tá? A gente só vai ver aqui que tem uma ligação. Você de casa tem alguma dúvida, ligue para a gente. 3477-9105, Bibi. Boa, já estou anotando aqui. O Wilson de São Sebastião. Wilson, boa noite. Qual a sua dúvida? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Permita fazer uma pergunta. O senhor já foi professor dando aula também, né? Sim. O senhor começa a aula e tira esses cedilhas e tira o tio e tira o... E o senhor chega na aula e diz assim, alunos, atencão. Vamos começar a aula. Muito boa observação. Né? Tá bom? Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, viu, pela ligação. Não dá, né, professor? Não dá. Não tem como, né? Fica muito estranho. Pensando nos sambas enredo também, o pessoal decora o samba enredo, imprime o samba enredo, vai ter que refazer todos os grandes sambas enredo de todas as escolas, de todos os tempos. Imagina? Fica complicado, que trabalho. Né? Mocambique. E me permito só voltar um pouquinho à Igreja Católica. Na Ave Maria, aí a Igreja teria de mudar todos os termos, né? Rogai por nós pecadores, agora e na hora, aí tirar o H, né? A gente tem mais uma ligação, é o Paulo do Menino Deus, é isso, né, Bivis? Exatamente. Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, faça sua pergunta. Professor, por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Obrigada! E aí, professor? Então vamos ver, né? Por quê? Vamos repetir a pergunta. Por que tudo junto? Tudo né? se escreve separado, e separado se escreve tudo junto. Tudo junto. É isso, é. Não, veja bem, por que tudo junto? É isso que ele perguntou, não é? Isso. Bom,
O porquê só é tudo junto e sem acento quando tem ideia de por causa que, não é? Visto que. Onde é que vai a conjunção, enfim? Se tiver essa ideia. Ou então ele é tudo junto com acento se vier antecedido de um pronome ou de um artigo. As crianças querem saber o porquê de muitas coisas. Não entendi o porquê de tua atitude. Sim. Então, porque é tudo junto com acento, quando vem antecedido de artigo. Ou, as crianças querem saber muitos porquês, ou vem antecedido de pronome. Tá certo. Ou porquê, né? Ou porquê. Ou porquê, exatamente. O professor já vai conversar mais com a gente, vai falar aí sobre o porquê que é presidenta ou presidente. No próximo bloco você tem com certeza, vamos esclarecer que pode falar, sem né, partidarismo. Mas antes, analisar a verdade. Mas antes os guris vão cantar mais uma pra gente? Só se for agora. Vamos lá, então. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba. Samba, vem. Morena boa, que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. O samba da minha terra deixa a gente morrer. Os primeiros 170 animais da Expo Inter chegaram ao Parque Assis Brasil hoje, Bives. Olha só, 130 técnicos da Secretaria da Agricultura do Estado estarão à disposição dos expositores. A 37ª edição da feira começa no dia 30 de agosto e vai até o dia 7 de setembro. Mais de 4.000 exemplares vão estar no parque. E as famosas esferas amarela, verde e vermelha do Parque Assis Brasil começaram a ser restauradas. Olha que bacana. Olha. Elas são símbolo da Expo Inter e estão no caminho de quem chega no parque. Os equipamentos estão sendo lavados e depois devem ser pintados. Olha que revitalizando legal. o parque, Sim. né? A correria do dia a dia e a falta de tempo fazem com que muitas pessoas deixem de dormir para fazer outras atividades. Tu é um desses? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, só que esse hábito, Bives, traz sérios riscos à saúde, tá? A minha voz hoje, por exemplo. Pois é, e acelera o envelhecimento. Vamos dar uma olhadinha. Ter uma noite tranquila de sono por pelo menos 7 horas é importante para manter a saúde em dia e acertar o relógio biológico. Estudos publicados por universidades do Reino Unido apontam que este processo interno do organismo tem papel fundamental para o bom funcionamento do cérebro e da maioria das funções do corpo. O problema é que com a correria do dia a dia, dormir virou perda de tempo para muita gente. É o que acontece com Fernando. O estudante passa madrugadas na internet. Se eu pudesse utilizar esse tempo que eu durmo fazendo uma outra coisa mais produtivo para mim, vai me dar muito mais resultado do que estar simplesmente dormindo parado sem fazer nada. O relógio interno é um sistema próprio do organismo que se reinicia a cada 24 horas. Neste período, o corpo exige que a pessoa se alimente de forma adequada, faça exercícios regulares e descanse, de preferência longe da luz artificial dos computadores, por exemplo. Economizar horas de sono pode trazer consequências graves para o organismo, como alteração no sistema imunológico e no apetite, além de afetar diretamente a capacidade de concentração. Existem riscos desde o ponto de vista cardiovascular, aumento de risco de hipertensão e até de mortalidade em quem dorme pouco ou demais. Existe risco de aumento de peso, aumento do apetite.
O Fernando, que dorme só 4 horas por noite, reconhece que sofre com a falta de atenção. Muitas vezes eu viro noite sem dormir e fico meio sonolento, meio disperso na aula, às vezes na academia também. Para ter um sono saudável, vale seguir algumas dicas antes de ir para a cama. Jamais leve trabalho, computador, laptop, tablet para a cama. Isso certamente vai ter um efeito negativo na duração do sono e na qualidade do sono. Tá vendo? O que eu vou fazer quando chegar em casa hoje? Dormir. Sem dúvida. Um médico liberiano infectado com ebola morreu na madrugada desta segunda-feira. Ele estava sendo tratado com um soro experimental. O mesmo usado aí em 2 americanos que contraíram o ebola na Libéria e foram considerados curados. Que pena que esse não teve, né, o mesmo caminho, né? Mais de 2.500 casos de ebola. É muita coisa, muita né, coisa. Bibs? Bom, você pode participar do Conexão, faça contato pelo facebook.com/Ubra TV Cultura. Vamos dar mais uma olhadinha na região metropolitana, agora mais para a zona leste de Porto Alegre, especialmente para quem se dirige a Viamão. Aqui a gente está vendo a Avenida Bento Gonçalves, no sentido bairro centro, está fluindo. Já no sentido para Viamão, a gente acompanha aquela tranqueira tradicional na Bento Gonçalves, indo no caminho para a Pontifícia Universidade Católica e cruzando ali o viaduto que ainda não está pronto da terceira perimetral. Parou horário, tudo já? Né? Já parou tudo, Pois é. Agora, professor, vou voltar, vou te abandonar aqui, Bibs. Vou Por sentar favor. Aqui com o professor. Muitas dúvidas dele. Muitas. Professor, uma dúvida que agora tem surgido bastante e a presidente Dilma Rousseff, ou presidenta, quer ser chamada de presidenta, né? É correto, professor? O que é correto, então? É presidenta, é presidente, são os dois? São os dois. Machado de Assis, o grande Machado de Assis, deixou a lição de que podemos usar as duas formas. Em Quincas Borba, ele escreveu a presidente, e em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele usou a presidenta. Agora explica então para quem está em casa, professor, por que é correto falar presidenta? Até ouso perguntar para o senhor se é correto então falar coronela? Sim. E tantos outros aí que agora não me surgem. Estudanta? Não, estudanta não, mas coronela sim, já há uma tolerância. Mas no caso específico de presidente, deixando o lado político de lado, que às vezes a paixão fica exacerbada. Agora, em julho, num jornal que circula num bairro, alguém escreveu na página 3ª, um imbecil criou a palavra presidente, falta de informação. Por quê? Estou lembrando, Machado de Assis, com a autoridade que tem, usou a presidente em Quincas Borba e uma presidenta em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Antes de Machado de Assis, Antônio Feliciano de Castilho, poeta e escritor português, na obra As Sabichonas também se referiu, usou a palavra presidenta. Então vejam, nós encontramos apoio em clássicos para dizer que podemos tolerar. Eu respeito quem não concorde, até também acho que chega não é muito... às vezes que a gente incomoda estranha um pouco, ouvir, concordo. Né? Mas aí entrar com essa fúria bravia contra a palavra não se pode, porque é apoio nos clássicos. O famoso dicionário Wise, página 2292, para que não fique dúvida. Com a autoridade que ele tem, ele explica, presidente feminino de presidente, mulher eleita para exercer a presidência de um país, ou mulher eleita para o cargo de presidente de uma instituição. Agora, essas Ou duas seja, opções, então, sim. Pode os acabar dois. A polêmica, pode os dois. Mas agora eu vou... Essa do pode os dois, às vezes, gera muita dúvida. Então vamos pegar um exemplo prático. No caso, a gente estava conversando fora do ar com o professor, eu tinha aprendido que, por exemplo, a C cedilha, o J e o X eram usados em palavras estrangeiras ou palavras indígenas. Bem lembrado. Aí eu fiquei na dúvida, porque quem vai para a praia no litoral norte do Rio Grande do Sul costuma andar pela Paraguaçu, né, a avenida central de muitas praias, né, que corta e liga várias praias. Ali está com 2 S's. E aí, professor? Não, exatamente. Falta de conhecimento do pormenor. E vamos aproveitar o ensejo e reforçar, né? Mussarela é com C cedilha. Mussarela com C cedilha. Bagé, professor, está dentro dessa ideia também? Aí também dentro da ideia de palavra de origem indígena, não é? Seria J. Mas a gente conhece Bagé com G. E geram todas essas dúvidas, né? Sim. Agora, professor, a gente tem dados... Por favor, deixa eu só fazer um outro lembrete.
o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é o dicionário da Academia Brasileira de Letras, página 674. Registra a palavra presidenta. Poxa, então, se o VOLP registra, não é? Quer dizer, está correto, né? Está correto. Agora, professor, vamos falar um pouco aí sobre o brasileiro, que lê muito pouco, né? Concordo. Em média, são 4,7 livros por ano, o que nos coloca em 14º lugar no ranking da América Latina. A gente está atrás até do Paraguai, onde eles leem uma média de 8 livros por ano. Professor, né? Então, a gente tem que incentivar mais a leitura, ao invés de estar aí apontando tantos, né? A gente tem tanta dificuldade na língua, talvez por falta de leitura também, né? Com certeza. Mas me permitam só lembrar, há poucos anos eu dava aula em um curso em Caxias do Sul, quando discutia com a turma sobre a importância da leitura, uma moça interveio, não interviu, uma moça interveio, né, dizendo, eu leio um livro por mês e nos concursos eu vou mal. Por quê? Aí eu aconselhei que procurasse o apoio com especialista. E como nós criamos um clima de amizade, não é? Ela me contou a história. Né? No tratamento com o especialista, a coisa veio à tona. Ela, em concentração profunda, conseguiu lembrar, na quinta série, numa aula de português, a professora de português chamando-a de burra. Burra, eu não te aguento mais, tu não tem jeito. Então, o que eu quero dizer, às vezes as pessoas leem, mas em virtude de reflexos condicionados, na família ou na escola, infelizmente, isso acontece, né? As pessoas se retraem e têm problemas. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, são coisas que acontecem, mas o incentivo à leitura, a campanha pela leitura, é algo que se impõe mesmo. Precisamos ler mais. É a maneira mais fácil de compreender melhor o nosso idioma, né? Com certeza. E aí temos de tirar o chapéu para esse ex-professor da OBRA, o professor Francisco Deca, que é de Canoas, que conseguiu mostrar um caminho novo para que nós entendamos o nosso idioma com mais suavidade. Agora, guris, vocês que vivem aí da música, leem muito, né, as canções e tudo, vocês têm alguma dúvida para perguntar aí para o professor ou querem acrescentar alguma coisa? Não, a dúvida ficou... A questão da mudança interferiria na pronúncia ou só seria na escrita? A rigor não interferiria na pronúncia, porque a ideia é essa, não é? Trocar o C cedilha pelo S. Só que fica muito estranho, não é? Simplesmente trocar o C cedilha pelo S, o S trocar pelo Z, não é? Então, agora... mas veja, mas até que a gente se acostume com isso, e o que já comentamos há poucos instantes, não é há poucos instantes atrás, há poucos instantes, né? Que comentamos há poucos instantes. A gente está tomando uma aula de português hoje, Sem né? dúvida. Tá muito bom. Agora, professor, as palavras que tem QU, tipo... Ou GU, linguiça, ficaria como? Pois linguiça? Tá muito imagina estranho, as né? crianças, não é? Imagina as crianças, não é? Hoje já existe a dúvida como pronunciar. Imagina se tira o U, ficaria linguiça, para a criança estar aprendendo. O pessoal aqui falou no ponto linguiça. Linguiça, sim. Linguiça, eu vou chegar aqui perto. Professor, obrigada, viu, pela sua presença aqui no Conexão. Mas me permita, então, para concluir, mesmo que o trema tendo caído, a pronúncia continua. Não é? Sim. Quinque lingue. Quem fala 5 idiomas, claro, o trema caiu, a gente escreve quinque lingue, mas a pronúncia continua quinque lingue. Tá certo. Muito obrigado. Viu, professor? Muito obrigado. Com certeza o professor vai voltar, né? Seja que muito foi uma aula sempre. aqui para nós. Muito bom mesmo, professor. Agora, guris, quem quiser contratar a banda, como faz? Como é que tá aí a agenda de shows? Eu sei que tem um projeto agora, né, para o dia 7, é isso? Isso. Dia 7 de setembro, o Samba da Independência na Joaquim Nabuco, Cidade Baixa, com a Travessa Veneziana ali. O berço do samba de Porto Alegre, para quem não sabe. E lá na tela tá os contatos de vocês, tá? O Facebook e o celular. E o celular. Tá certo, então. O Conexão, né, Bives, de hoje fica por aqui. Um beijo, a gente se vê amanhã e a gente vai terminar com música. É verdade. Boa noite, um bom início de semana para todos. Tô saindo pra batalha pelo pão de cada dia. A fé que trago no peito é a minha garantia. Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá. Tô fazendo a minha parte, um dia eu chego lá. Tô saindo pra batalha pelo pão de cada dia. A fé que trago no peito
é a minha garantia. Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá. Tô fazendo a minha parte, um dia eu chego lá. Todo mês eu recebo um salário covarde, no desconto vai quase a metade, o que sobra mal dá pra comer. Sou pobre, criado em comunidade, lutando com dignidade, tentando sobreviver. Quem sabe o que quer nunca perde a esperança, não, por mais que a bonança demore a chegar.